volta por cima e recomeçar. Essa é a vontade das vítimas quando cruzam as portas do Parapaz em busca de ajuda. Após o acolhimento na UPA, as vítimas são encaminhadas para o programa, que é o principal serviço público estadual especializado no atendimento às crianças, adolescentes e mulheres em situação de violência no Pará. Malak Mawad, coordenadora do Parapaz em Altamira, é quem recebe essas mulheres vulneráveis, muitas das quais se encontram presas a um ciclo abusivo do qual têm dificuldade em se libertar. Ela chega lesionada, com muitos hematomas, também a violência sexual também existe muito entre as mulheres adultas. A gente ouve, o nosso papel aqui é ouvir a vítima. Se ela chegar no Parapaz e no primeiro atendimento, se ela decidir naquele momento que ela não quer denunciar, nós paramos com o nosso trabalho e dizemos para ela que nós estamos aqui para acolher. Dentre tantos casos atendidos diariamente no Parapaz, Malak destaca o feminicídio de Vitória do Xingu, onde Caroline Dantas foi assassinada pelo ex-companheiro Francivaldo no dia 13 de julho. Inconformado com o fim do relacionamento, o homem atacou a mulher com uma faca dentro da residência dela na frente dos filhos. As crianças foram encaminhadas para escuta no Parapaz e o relato emocionou a equipe. Naquele momento a gente atendeu os filhos da mulher que foi assassinada. E assim foi muito difícil para quem estava lá na frente, que fez o acolhimento na recepção, a técnica que atendeu, que não conseguiu terminar o atendimento e passou para a colega que assumiu depois, no outro período, e foi muito difícil para todas nós, porque você vê que uma mulher morreu daquela forma e que os filhos assistiram, é muito triste. Hilde Acácio Queiroz é assistente social e integra a equipe de acolhimento do Parapaz. Ela se emociona ao lembrar de casos em que mulheres, apesar do risco iminente de morte, acabaram não prosseguindo com a denúncia. Os relatos que chegam até o Parapaz e a delegacia são impactantes de certa forma. Às vezes a gente pensa que não vai ser surpreendido mais e chega cada caso aqui que a gente acaba se impactando e se emocionando, pede para ir ao banheiro, não deixa de sentir, né? A gente chora assim, abraça, acolhe, apesar do nosso profissionalismo e imparcialidade, nós somos mulheres e seres humanos, aí fica difícil a gente não se emocionar com os relatos que a gente escuta aqui, com o acolhimento que a gente faz com essas mulheres que são vítimas de violência doméstica. Após a escuta inicial, a vítima é encaminhada à Delegacia da Mulher para que o procedimento policial seja realizado. Dependendo do caso, pode ser expedida a prisão do suspeito. A delegada Tatiana Lafetá já atendeu casos em que, mesmo após o inquérito instaurado, a vítima retirou a medida protetiva e retomou o relacionamento. Tem uma soma de fatores, né? Mas o maior que a gente percebe é essa dependência mesmo emocional e financeira e o medo. Mas eu acho que o primeiro lugar é emocional, porque ela precisa trabalhar isso primeiramente, né? Por isso a gente tem essa parceria com o Parapaz e outros órgãos de proteção para fazer esse acompanhamento psicológico para que essa vítima consiga realmente sair desse ciclo de violência. Segundo a delegada, há alguns casos em que a atitude do agressor é considerada inacreditável e inaceitável para os padrões de relacionamentos comuns. Tais como homens que fazem necessidades, né, urina, fezes em cama e botam a mulher para dormir no mesmo espaço, homens que trazem mulheres, né, para um relacionamento extraconjugal para estar no mesmo espaço que a mulher sem a sua anuência. Então tudo isso, para mim, eu vejo que é um autor que age nessa perturbação emocional e aquela vítima ela já está tão mergulhada naquela situação que ela muitas vezes precisa de ajuda para sair daquilo. Muitas vezes a falta de apoio familiar desmotiva a busca por ajuda. Esse foi o caso de uma mulher que viveu 4 anos sofrendo violência grávida. Ela foi agredida várias vezes pelo marido. A
falta de apoio dos pais e irmãos, além do medo de ficar sozinha com os filhos e sem condições de sustentá-los, a levou a desistir de procurar ajuda. Eu tinha medo de separar pelos meus filhos e logo não sentia apoio da minha família, não sentia apoio de ninguém. O apoio que eu tive foi só meu. Para mim, hoje, seguir em frente, todo o apoio que eu tive foi meu. Não tinha apoio de nada. Então, quando a gente não tem um apoio de nada, tipo assim, todo mundo falava que aquilo era errado, por ele me bater e tudo. Mas na hora do vamos ver que eu separava, que era para ajudar a olhar os meus filhos, não me ajudava. Se eu precisasse trabalhar, até para precisar trabalhar, era uma dificuldade para ficar com meus filhos, era uma humilhação. Então eu me sentia no objetivo de estar ali naquela situação para poder conseguir criar meus filhos. E não queria dar eles para ninguém. Para aquelas que decidem seguir com a denúncia, o Estado garante apoio e monitoramento através do programa ProMulher, que completou 2 anos e já está presente em 16 localidades do Estado, incluindo Altamira. Lançado pelo governo do Pará por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, o programa atua na proteção, repressão qualificada e orientação para as mulheres em situação de violência doméstica, integrando as políticas públicas do governo paraense, que é combater a violência contra a mulher em todo o território do Pará. No caso de acionamento, através do 190, do NIOP, é acionada essa viatura que se desloca até o local para atender esse tipo de ocorrência, de violência doméstica. Existe também, após essas ocorrências de violência doméstica, um acompanhamento ao longo da semana. Esses policiais continuam fazendo esse acompanhamento da vítima, fazem visitas à vítima, no sentido de evitar com que possa acontecer mais uma vez esse crime. Uma equipe de policiais militares trabalha em regime de escala especificamente para o atendimento de vítimas monitoradas com medida protetiva. A soldado Karina Mafra faz parte da equipe. Com experiência nas rondas de atendimento a mulheres vítimas de violência, acredita no programa e percebe que as vítimas estão mais encorajadas a buscar ajuda. A partir do momento que a vítima vai na delegacia, registra o boletim de ocorrência, o Ministério Público manda para a gente as medidas protetivas, a gente vai começar a fazer a visita. Então é a partir desse momento que a vítima vê que existe um policiamento, que existe uma rede de apoio e ela começa a confiar, Vê que a polícia está ali, ela começa a se sentir confiante para sair daquele casulo e ver que realmente tem alguém da sociedade em prol dela nesse momento, que ela foi vítima. Na última reportagem da série, você vai conhecer o perfil psicológico do agressor e o apoio de projetos que abriram as portas para receber e tratar essas mulheres vítimas de violência.